Pessoal, já tem um tempo que eu não trago discussões aqui sobre o Anderson Torres. Depois da sua libertação, acabou ficando um pouco fora dos noticiários. Hoje, um noticiário do jornal Metrópolis retomou o assunto sobre Anderson Torres e vale a pena a gente fazer uma discussão aqui sobre isso. Matéria do Paulo Capelli no jornal Metrópolis. Anderson Torres diz que pedirá demissão da Polícia Federal. Em prisão domiciliar, Anderson Torres disse, aliás, nesta semana, que pedirá a demissão da Polícia Federal. Delegado da PF, ele está na mira de um procedimento administrativo que pode culminar com sua expulsão. Vamos lá, a gente tem duas teses de análise aqui. Uma delas, lógico, levantada pelos esquerdistas. Você pode responder por esse procedimento administrativo que tem contra você, contra o Anderson Torres, e acabar sendo expulso da Polícia Federal. Ou você pode pedir para sair. E por que Anderson Torres pediu para sair ou vai pedir para sair conforme vem anunciando? Segundo ele, já não tem estômago e mais coragem de se manter ou permanecer na vida pública. Porque vamos lembrar que quem atua é um servidor público, ele deveria estar lá para servir a população. Então, ele não tem mais estômago e ânimo para estar na vida pública. Agora, eu faço uma pergunta para você. Você já parou para pensar nos percalços psicológicos, nos problemas psicológicos que essa prisão arbitrária, que essa perseguição, que tudo isso causou na vida de Anderson Torres? Ele que teve um laudo de um psiquiatra forense que disse que ele poderia tentar contra a sua própria vida, perdeu 14 quilos na prisão. Viu a sua mulher do lado de fora, a sua família, enfrentando um câncer, as filhas dependendo da bondade de parentes. Eu, no lugar do Anderson Torres, eu não iria querer ver a vida pública nunca mais. Então você tem noção dos aspectos psicológicos que impactaram a vida de Anderson Torres? Eu consigo imaginar. Alguma vez na sua vida, você já teve num trabalho, num serviço, num curso, alguma coisa que você tomou ranço daquilo, e que você chegava lá e a única coisa que aquilo te causava era depressão? Pois é, eu não tenho a mínima dúvida que isso é o que o Anderson Torres passa agora, ao falar de vida pública, seja Polícia Federal, seja qualquer cargo público que ele possa assumir. É só a minha opinião. Vamos lá, pessoal. Quando o seu opositor, quando alguém que você discorda por completo, você discorda dele, da maioria das coisas que ele fala, mas quando ele diz uma coisa certa, você o critica ou fala, nessa você acertou? Eu sou do tipo que diz, nessa você acertou. Quer ver? Estou falando do Noblar, do jornal Metrópolis, blog do Noblar. Mais esquerdista e mais oponente ao Bolsonaro, eu nunca vi. Mas olha só o que ele disse agora, eu quero ver se você discorda dessa frase dele. Se não está ficando gaga, Lula sofre um apagão de inteligência. Dos dois, qual que você vota aí na fala do Noblar? Gaga ou apagão de inteligência? Eu não iria nem por um desses lados, eu falaria em apagão moral, falta de moral mesmo. Mas vamos lá. Na véspera de receber Maduro, de estar aqui homenageando um ditador, o Noblar faz críticas aqui, inclusive ao Bolsonaro, mas ele também cita aqui que Lula deveria sim manter relações, afinal é um país vizinho, mas nada mais do que a boa e diplomática relação. Cita que Lula, ao falar que a Venezuela traz uma narrativa, ele está sendo nada mais, nada menos que um senil. Porque igual uma fruta podre cai da árvore e todo mundo consegue ver, as violações de direitos humanos na Venezuela. Então, falar que é uma narrativa é coisa que Lula sempre falou no oculto, em reuniões ocultas com a Venezuela. Agora, escancarar isso abertamente, isso, com toda certeza, mostra a falta de capacidade de Lula para manter-se à presidência. Eu não discordo, eu concordo com o Noblar. Bora lá, ainda sobre o jornal Metrópolis. Um ponto negativo em relação a essa fala de Lula, a querer ser igual ao Maduro e poder falar aquilo que ele quer na hora que ele quer e quem questionar vai preso,
é que essa aproximação com Maduro causou um mal-estar tão grande, mas tão grande, inclusive no âmbito internacional, inclusive com os demais membros da América do Sul, que causou um conflito e vai atrapalhar os planos de Lula unir o continente sul-americano aqui. Que, segundo ele, quer fazer uma grande união. Maduro falou que vai tomar frente, junto com Lula, para fazer uma união sul-americana. E aí, direitistas e esquerdistas da América do Sul já falaram: tô fora, Lula. A sua democracia não é igual à nossa. A sua democracia flerta com ditadores. A sua democracia flerta com pessoas, com ditadores que violam os direitos humanos, que assassinam o seu povo, que perseguem opositores, que violam e abusam sexualmente de mulheres através da guarda, que vem para outro país e a guarda dele bate em jornalista aqui, em outro país, que causaria um problema diplomático em qualquer país sério. Agora aqui, não. Lula afaga como se ele fosse um ídolo, um irmão mais velho a se observar. Realmente, uma grande vergonha que a gente passa por aqui. E os conflitos vão surgir, né? A matéria da CNN política, o Juan Guaidó, que foi considerado pelos Estados Unidos, pela União Europeia e vários países sérios a contrassenso do que é o atual governo do Brasil, reconheceram o Guaidó como o representante do país porque não estabeleceria um contato com a Venezuela. E aí, Lula vem e ataca Estados Unidos numa fala só, ataca a União Europeia numa fala só e atacou também o Guaidó, que é a oposição. E Guaidó falou: o ataque que sofri de Lula foi uma afronta à democracia, diz Juan Guaidó à CNN. Agora eu lhe pergunto, nos países democráticos, quem você acha que tem mais voz? Guaidó ou Lula? Eu acredito que Guaidó, hoje no cenário atual, já vem mostrando muito mais pauta democrática ou vontade democrática ou alinhamento democrático do que Lula. Ainda falando sobre esse assunto de Venezuela, após Lula defender a Venezuela, os BRICS, que podemos dizer que está partindo para o lado da nova União Soviética, né? Ou seja, os novos países comunistas socialistas aí, resolveram abrir o espaço para novos países. E sabe aqueles que têm uma ideologia igual? E sabe quem é cotada? Pois é, a Venezuela, né? Essa matéria do jornal O Antagonista, após defesa pública do presidente Lula para que a Venezuela entre no BRICS, o tema foi pauta de reunião no novo Banco de Desenvolvimento, o banco que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Estaremos bem também com mais um país tão democrático quanto esse, a Venezuela, nos BRICS. Pois é, aí cada um que vê o seu ponto de vista. Mas aí, vamos falar aqui, continuar, vamos ainda de metrópoles aqui. Para quem não sabe, tá rolando lá no Congresso Nacional a CPI do MST, que é muito importante. Uma ex-integrante do Movimento Sem Terra, ela falou que era tratada como massa de manobra e disse que eles só utilizavam eles para os interesses pessoais. Pois é, aí você já imagina que o quê? O PT vai defendê-la. Nossa, fizeram isso com você, que absurdo. Pois é, eis aqui a defesa publicada na revista Oeste. A Gleisi Hoffmann, que é a presidente do PT, ela partiu para cima, intimidou a ex-integrante do MST, inclusive fez ameaças que ela deveria sair das terras que ela está. Pois é, o amor venceu. Ah, como o amor venceu, né? E tem gente que acredita nisso. O mais duro é isso. A grande questão aqui é que a gente levanta e mostra que é tudo um plano de poder. A deputada Carolina de Tone, eu não estou com matéria aqui para trazer para vocês, mas é só você ir no Instagram dela que você vai analisar. Junto com integrantes da equipe da CPI do MST, foram em um acampamento onde havia uma escola. Lá na escola era um centro de ideologização das crianças. Cartazes de Lenin, de Che Guevara, Manifesto Comunista, Karl Marx, ou seja, só para idiotizar as crianças
mentindo para elas que essa porcaria de comunismo é uma coisa boa. E não é. E não é. Quem defende os massacres ocorridos pelo comunismo não pode ser considerado uma pessoa boa. Não tem como. É o cúmulo do absurdo tudo que fizeram, todo o mal que já criaram na humanidade. Milhões e milhões de pessoas mortas. E essas pessoas, massa de manobra, como disse uma ex-integrante do MST, acreditam que esses são santos e ídolos. Karl Marx, um fascínora. Karl Marx, uma pessoa improdutiva, nunca esteve no lugar de um trabalhador da classe operária. E se diz o defensor da classe operária. É hipocrisia demais. Vamos lá. Por fim, mas não menos importante, vou trazer mais um editorial para vocês agora do Antagonista. E talvez você não conheça esse homem aqui, tá? Esse é Campos Neto. Campos Neto. Ele é uma pedra no sapato de Lula. Pois é, uma pedra no sapato de Lula. Campos Neto, ele deu um duro recado ao Lula. Ele que hoje comanda um Banco Central independente, e esse Banco Central independente é um entrave para que Lula não faça os seus desmandos. E aqui ele deixou muito claro, mas de forma muito clara mesmo, que o governo ele tem que observar que a autoridade monetária projeta a inflação a longo prazo, a um nível elevado. Ou seja, vou resumir isso aqui para você. Ele pensa no país a longo prazo e não na sanha populista que esse tipo de governo tem. Não é esse tipo de visão. Ele pensa a longo prazo, que o Brasil dê certo lá na frente. E por não pensar assim, por não ter um Banco Central independente, é que governo Lula e governo Dilma deixou um legado trágico para o cidadão brasileiro. Esse é o grande ponto. Pois bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso editorial. É sempre um prazer poder estar aqui com você. Nosso segundo editorial, né, da hora do almoço. Então eu desejo muito, do fundo do meu coração, que a gente não se torne uma Venezuela. Porque lá eles não têm uma mesa farta. Lá eles não podem contar que amanhã terão o que comer. Então, eu desejo do fundo do meu coração que você tenha uma mesa farta, você e todos os seus, toda a sua família. E que nós não continuemos nesses trilhos que nos levam nesse caminho, onde o condutor é amigo do condutor de uma locomotiva errada. Enfim, só resta a nós orarmos, pedirmos a Deus e nos manifestarmos, seja através das redes sociais ou de qualquer forma que é legítima ao cidadão brasileiro, que guarda a prerrogativa com base no artigo 1º da Constituição, que diz que todo poder emana do povo. Será que o exerce por meio de seus representantes eleitos? Será? Ou diretamente? Será? Nos termos de uma carta de papel que já não tem valor nenhum no Brasil. Ou seja, a Constituição. Grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo editorial.